Meu irmão mimado finalmente ganhou alguns privilégios. E ele detesta isso. Desde a intervenção familiar, meus pais têm controlado meu irmão. E eles estão se saindo bem em compensar anos me tratando mal. Eles até prometeram fazer uma festa para o meu próximo aniversário e ter meu bolo favorito com o meu nome nele. Meu irmão ouviu isso porque meus pais o colocaram para lavar louça na cozinha, e ele simplesmente parou o que estava fazendo e foi direto para o quarto dele. Sem choramingar falso, apenas um completo desligamento. Ele ainda me encara com raiva da janela toda vez que eu saio quando venho visitar. Algum tempo atrás, meus pais permitiram que meu irmão tivesse alguns privilégios por bom comportamento. Mas, para ele, eles são basicamente o oposto do que ele gostaria. Meus pais decidiram que ele poderia se divertir um pouco por se comportar bem. Então, meu pai desenterrou o antigo N64 e Game Boy Color dos anos 90. Ele ainda tinha a maioria dos jogos antigos para ambos os sistemas e também tinha uma antiga TV CRT para conectá-los. Quando ofereceram isso para meu irmão, ele simplesmente reclamou que eram antigos e chatos. Meu pai apenas disse que ele poderia decidir por si mesmo, e voltar a ler. Levou apenas uma noite para meu irmão implorar para ter os antigos sistemas de jogos dos anos 90. Ele costumava ter muitos consoles de jogos, um PC para jogos e até uma cadeira de jogos com alto-falantes Bluetooth. Agora, tudo o que ele tem é uma cadeira dobrável ou sua cama para sentar enquanto joga. Eu passei para visitá-lo por volta do momento em que ele recebeu o N64 porque meus pais queriam que eu jantasse lá, e pude vê-lo em seu quarto gritando para a antiga TV CRT enquanto jogava Mario 64. Ele realmente não estava feliz. Especialmente porque ele nem sequer podia entrar na internet para procurar guias, passo a passo ou códigos de trapaça. Quanto ao Game Boy Color, eu vi que ele tinha alguns jogos de Pokémon e pelo menos um Donkey Kong. Meu pai disse que se meu irmão se comportasse muito bem até o final do verão, eles o atualizariam para um Game Boy Advance. Meus pais logo perceberam, no entanto, que o Game Boy Color gastaria muitas pilhas AA, então meu irmão tem que usá-lo com um cabo de energia agora. E ele realmente joga. Talvez porque ele costumava passar o tempo jogando jogos de aplicativo em seu celular. Como meu irmão gosta de andar de bicicleta, mas não possui mais uma bicicleta desde que nossos pais a venderam, ele não tinha uma forma de se exercitar. Meu pai encontrou uma bicicleta ergométrica usada no marketplace do Facebook e a colocou no quarto do meu irmão. Ele também conseguiu um mini boombox com CD player usado de algum lugar no mesmo dia. Então, sim, meu irmão simplesmente anda de bicicleta nessa bicicleta ergométrica, já que ele não pode sair a menos que seja para fazer tarefas. E ele pedala agressivamente. Ele coloca a música que o deixa animado e pedala com força. Pelo olhar em seu rosto, eu chamaria de uma pedalada de ódio. Quase como que você esperaria ver no rosto de um detento vingativo se exercitando em sua cela, esperando pelo dia em que poderá sair e se vingar. Eu mencionei isso aos meus pais, e eles têm as mesmas preocupações que eu. Então, meu pai começou a gravar CDs com as músicas favoritas do meu irmão que costumavam estar em seu computador de jogos, que eles também venderam. Cada CD gravado tem 10 músicas. E ele ganharia um a cada semana de bom comportamento. Até agora, ele só recebeu um desde que isso começou. Não por causa de mau comportamento, mas porque não passou tempo suficiente para ele ganhar mais. Não tenho certeza se eu chamaria o comportamento do meu irmão de bom. Ele simplesmente não está sendo realmente mal. Eu não o ouço reclamando em voz alta na maioria das vezes. Mas vejo isso em seu rosto. Especialmente quando ele me encara com raiva da janela quando eu pego minha mini-bike para ir para casa. Ele definitivamente me ressente. Mas não é o mesmo olhar que ele dá aos nossos pais quando eles não estão olhando. Ele os encara como se tivessem destruído sua vida. Mas, se eu fosse colocar em palavras, ele me encara com inveja. Como se eu tivesse tudo o que ele quer. O olhar parece dizer, espere até eu fazer 18 anos. Lembro-me de ter esses mesmos pensamentos quando queria sair de casa depois do ensino médio. Mas eu me certifiquei de ter planos de vida com a ajuda da minha tia quando saí. Mas meu irmão não sabe nada sobre como fazer isso. Então,
Provavelmente, ele ainda está pensando nisso da maneira mais simples que uma criança geralmente pensaria. Ah, ótimo! Agora estou parecendo uma sabe-tudo. Tentei conversar com meu irmão, mas ele não tem muito a dizer. Tenho passado por lá a cada poucos dias para passar algum tempo com ele. Não falamos muito porque ele está muito quieto. Mas ele parece gostar de ter alguém para brincar já que nossos pais não querem. Ele me entrega um controle toda vez que estou lá. Em sua maioria, temos jogado jogos de corrida como Mario Kart no antigo N64 do papai no quarto do meu irmão. E ele fica bastante agressivo durante o jogo. Ele fica balançando o controle selvagemente a cada movimento que faz e até me empurrou algumas vezes quando estava perdendo. Eu aprendi a me segurar para que ele não consiga fazer isso. Ele teve algumas birras leves por perder, mas está melhorando um pouco. Imprimi alguns guias e códigos de trapaça de alguns dos jogos que ele tem jogado no antigo N64 na biblioteca local e coloquei-os em uma pasta para ele. E isso o tornou um pouco mais gentil comigo. Nossos pais queriam comprar algumas coisas para o ensino em casa durante o verão para o meu irmão. Mas eu avisei que isso provavelmente não era uma boa ideia. Ele já está quase sempre com raiva. E o objetivo é acalmá-lo e fazê-lo aceitar que a vida não vai mais ser do jeito que ele quer, não deixá-lo ainda mais irritado. Meu pai ficou bravo comigo, dizendo que ele é o pai e não eu. E isso causou uma discussão onde eu lembrei a ele das coisas que aconteceram ao longo da última década. Todo o favoritismo, toda a culpa que recaía sobre mim, até mesmo como eu tinha que esconder meu dinheiro na casa da minha tia porque eles deixavam meu irmão tentar roubar. Eu não disse diretamente que ele é um pai ruim, mas ficou fortemente implícito. Ele recuou e minha mãe disse a ele que eu estava certa, e forçar o ensino em casa no verão para o meu irmão não ajudaria. Isso fez meu pai se calar e ele foi beber sozinho na sala de estar. Minha mãe se desculpou repetidamente comigo por suas ações passadas. Ela diz que se culpa porque foi ideia dela mimar tanto meu irmão, e meu pai simplesmente concordou. Ela me disse que, naquela época, ela nunca pensava no que meu irmão seria como adulto. Ela basicamente se recusava a admitir que ele ia crescer. Então ela continuou mimando ele para tentar mantê-lo como seu bebê. Meus pais agendaram uma terapia de casais. Mas vai demorar um pouco para eles conseguirem atendimento devido ao período de espera. Meu pai está claramente relutante em fazer isso. É mais difícil fazê-lo admitir seus erros do que minha mãe. Ele cedeu e admitiu o quanto ele estragou tudo durante a intervenção familiar. Mas desde então, ele tentou agir como se fosse apenas um pai normal. Mas deixei claro que fingir que essas coisas não aconteceram não fará com que elas desapareçam. E minha mãe concorda comigo. Então é assim que as coisas estão no momento. Espero que minha próxima atualização seja melhor. Karen foi presa porque eu não estava sendo uma boa caixa. Essa história é longa, mas eu prometi escrevê-la. Tenha paciência comigo, por favor. Então, eu costumava trabalhar como caixa em um supermercado. Essa história aconteceu no meu quarto dia de trabalho lá e o segundo dia trabalhando sozinha sem um supervisor ao meu lado, me ensinando os truques. Sim, tive apenas 2 dias de treinamento. Tenho certeza de que a maioria de vocês adivinhará em qual país eu moro a partir da seguinte explicação, isso se tornará relevante mais adiante. Supermercados no meu país são um caos em um dia normal. No entanto, quintas e sextas-feiras são absolutamente caóticas na loja e são um tipo especial de inferno. Às sextas-feiras, a loja fecha 2 horas antes do pôr do sol, assim como a maioria das lojas neste país. Durante o inverno, isso significa por volta das 14 horas e no verão, mais perto das 16h30. As pessoas ficam loucas nas sextas-feiras tentando fazer todas as suas compras e chegar em casa a tempo de cozinhar o jantar. Se você puder evitar vir à loja na sexta-feira, por favor, faça isso a todo custo, eu sempre dizia às pessoas depois desse dia. A razão pela qual as quintas-feiras são infernais é porque recebemos todos os clientes que não querem vir na sexta-feira. Agora, era início da noite de uma quinta-feira, em um momento em que a loja estava absolutamente lotada.
Tínhamos 10 caixas abertos e cada caixa tinha pelo menos 6, 7 pessoas na fila. Basicamente, se você fica preso com um caixa lento, não há para onde ir, a menos que você tenha 10 itens ou menos. Tudo estava indo bem até que eu atendi um cliente com 2 carrinhos de compras cheios de itens, principalmente itens não perecíveis. E esses são os carrinhos grandes que você encontra em grandes lojas nos Estados Unidos, como o Walmart. Descobri mais tarde que ele comprava isso para um centro comunitário em seu bairro e abastecia a despensa deles 2 vezes por ano. Cara legal. Ele me cumprimentou muito educadamente, então disse as palavras mais temidas que eu poderia ter ouvido naquela noite, e isso será uma entrega. Apenas uma pausa rápida na história para explicar por que isso era tão temido, especialmente em um dia como hoje. Quando recebemos uma entrega, o caixa chama um ajudante da loja para ajudar a embalar as compras. Geralmente, as pessoas fazem a própria embalagem. As sacolas então seriam colocadas em recipientes de plástico e os recipientes seriam empilhados e levados para a geladeira dos fundos até a entrega. Uma entrega normal geralmente consiste em 3, 5 caixas. Cada caixa tem um número, que então eu tenho que inserir todos eles no computador, juntamente com o endereço de entrega correto e o número de telefone, e imprimir junto com o recibo e colocar cópias nas caixas. Mesmo para uma entrega pequena, isso sempre leva tempo extra. De volta à história. Esse cara tem 2 carrinhos cheios e quer uma entrega. Eu digo claro, sem problemas. Então, eu me viro para todos os outros na fila e aviso que isso é uma entrega e levará um pouco mais de tempo do que o normal e peço desculpas por qualquer atraso que isso possa causar. Sempre fazemos isso para que os clientes estejam cientes do atraso e possam ir para outro caixa se estiverem com pressa. Foi quando toda a fila gemeu simultaneamente. Eu não os culpo. Não havia para onde ir. Eu podia ver todos eles virando o pescoço para verificar outras filas e todos decidiram ficar. Então, começo a passar os itens o mais rápido que posso. Sou bastante boa com números, então, mesmo que seja o meu 4º dia, eu me lembro de muitos dos códigos e as coisas estão se movendo rapidamente. Chego a um ponto em que o empacotador não consegue acompanhar todos os itens e a área à minha esquerda, onde coloco todos os itens passados, é apenas uma montanha de latas e sacos de batatas fritas e coisas do tipo. Eu nem consigo passar outro item porque eles estão caindo de volta na minha balança. Neste ponto, eu paro e pergunto se ele quer ajuda para embalar. O cliente e o empacotador estão ambos gratos e eu ajudo a embalar as compras por alguns minutos. Apenas o suficiente para liberar algum espaço para que eu possa continuar passando os itens. Isso acontece a cada poucos minutos. Fica cheio, eu paro para ajudar, libero algum espaço e continuo. É aqui que entra a Karen. Ela tem uns 40 anos, cabelos castanhos longos e não se parece em nada com uma Karen. Exceto pela maneira como ela estava parada, com uma mão no quadril, estendendo-se tão longe para o lado que eu não tinha certeza de como ela ainda estava em pé. Ela está na minha fila, cerca de 5 a 6 pessoas na frente dela ainda. Esta é a conversa que segue. Karen, e alô? O que você está fazendo? Eu, não respondendo porque eu não achei que ela estava falando comigo, continuo passando os itens. Karen, com licença. Que tipo de caixa você é? Por que você não está fazendo o seu trabalho? Deixe de ser preguiçosa e faça o seu trabalho. Ela grita com toda a força. Desculpe, senhora, eu estou apenas tentando. Karen, esse não é o seu trabalho. Você é uma caixa. Faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. Percebo agora, depois de ler tantas histórias no Reddit, que essa teria sido uma oportunidade perfeita para algum cumprimento malicioso. Tenho certeza de que alguns de vocês esperavam que eu fizesse exatamente o que a Karen queria. Pena que eu não sabia disso na época. Ou que era apenas o meu 4º dia de trabalho. Isso não é o que aconteceu, embora eu sonhe às vezes que fiz exatamente isso.
Sento e saboreio o meu café até que o espaço seja liberado para mais itens escaneados. Você sabe, ser um ou uma caixa. Da próxima vez. Eu estou apenas ajudando a agilizar as coisas. Se isso é um problema, ou se você está com pressa, fique à vontade para ir para outra fila. Tenho certeza de que outro, caixa ficará mais do que feliz em atendê-lo. Posso parecer um ou uma idiota com essa fala, mas eu disse de forma muito gentil, sem sarcasmo algum. Obviamente, isso não ajudou, haha. Karen, que não está ouvindo mesmo e não está nem aí, faça seu trabalho, pelo amor de Deus. Você é uma caixa. O que há de errado com você? Você é estúpido, Você deveria ser demitido, Nesse ponto, paro de ouvir e não respondo, pois continuo ajudando a ensacar e escanear o mais rápido possível, sabendo que isso não vai ajudar de qualquer maneira. No entanto, vejo um dos meus gerentes, vamos chamá-lo de Joe, se aproximar de Karen. Joe é ótimo, aliás. Sempre ajuda os funcionários. Joe, qual parece ser o problema? Karen, ainda gritando caixa é horrível. Ela é preguiçosa e não está fazendo o trabalho dela. Você deveria demiti-la. Diz para ela fazer o trabalho dela. Ela não está fazendo o trabalho dela, ela repetiu isso algumas vezes, como um disco quebrado. Joe olha para mim por um segundo, entende exatamente o que está acontecendo, vira-se para Karen e diz: Você não vê que ela está tentando ajudar? Ela está tentando fazer isso ser muito mais rápido. Agora Karen começa a gritar palavras, suponho, mas eu não consegui realmente entender. Ela estava praticamente espumando pela boca. Joe tenta acalmá-la explicando, Tô tentando, como eu ensacar os itens está realmente ajudando, e isso deixa a Karen ainda mais furiosa, se você pode acreditar. Cuspindo pela boca, agitando os braços, gritando como um demônio. De repente, percebo uma mulher mais velha, senhora velhinha gentil, deve ter uns 80 anos, tentando chamar a atenção de Karen, tocando o ombro dela. Leva algumas tentativas, mas ela finalmente consegue chamar sua atenção e a gira pelo ombro. SVG, yay, Karen. Karen, com licença. Karen. Karen, o quê? SVG, e sua filha está chorando. Foi quando a loja inteira pareceu parar de falar de repente, como se alguém tivesse apertado o mudo e desligado o som. O mar de pessoas na minha frente se abre um pouco, e todos nós olhamos para baixo e vemos uma menininha, que não devia ter mais de 4 anos, agarrada nas pernas da mãe, chorando copiosamente, muco saindo de todos os lugares, hiperventilando. Essa garota estava aterrorizada, e eu não a culpo. Ver a mãe dela agindo daquela forma deve ter sido aterrorizante. E ela não tem ideia do que está acontecendo. Está em uma loja enorme onde não conhece ninguém, e é praticamente invisível. Esse silêncio durou incríveis 2 segundos, porque foi quando Karen começou a gritar com Joe. Karen, veja o que você fez. Você e sua maldita caixa preguiçosa fizeram minha filha chorar. E uma porção de outros sons loucos que talvez devessem ser palavras. As coisas aconteceram em câmera lenta nos próximos segundos. Ela começa a avançar em direção a Joe. Joe não é um cara grande, mas é maior do que Karen, com certeza, e não se intimida facilmente, não é sua primeira Karen. Ela teria dado um soco bem no rosto dele se a SVG não a tivesse agarrado em um abraço apertado para detê-la. Sim, ela fez isso. Eu tive que fechar a boca que caiu no chão. Nesse ponto, outros clientes se envolveram tentando separar a SVG de Karen e impedir Karen de tentar matar Joe, e Joe de tentar matar Karen porque ele estava furioso naquele ponto. Nesse ponto, vi a segurança do shopping invadir a loja. Nossa loja ficava dentro de um shopping e o mar de pessoas simplesmente cercou Karen e eu não consegui ver mais nada. Como jogadores de futebol quando há um fumble e todos pulam em cima da bola.
pelo som dos gritos ficando cada vez mais distantes, imaginei que Karen estava sendo levada para o escritório dos fundos ou para o escritório de segurança do shopping, cadeia do shopping. Durante todo esse tempo, isso acontecendo, eu ainda estava ensacando e escaneando os itens, e estava mais ou menos na metade da compra desse cliente. Terminei com ele sem mais problemas. Ele foi muito gentil e me agradeceu muito por ajudar com as sacolas, mesmo que tecnicamente não fizesse parte do meu trabalho. Ele disse que eu era o caixa mais rápido, e mais simpático, que ele já teve o prazer de conhecer. Fiquei apenas feliz em ajudar. Ninguém mais na minha fila reclamou. Na verdade, recebi elogios de pessoas por manter a calma. Aparentemente, muitos caixas no meu país acham aceitável gritar com os clientes e serem simplesmente desagradáveis. Eu trabalhei com atendimento ao cliente por muitos anos antes e nunca gritei com um cliente, mesmo que merecessem. Quando o movimento diminuiu um pouco, fui fazer uma pausa. Encontrei outro funcionário na sala dos fundos e comecei a contar para ele o que tinha acabado de acontecer quando ele me interrompeu. Ela estava gritando com você? Ha. Ouvi isso. Bem, todo mundo ouviu, mas eu não fazia ideia do que diabos estava acontecendo. Ele me contou que a polícia foi chamada e Karen foi escoltada para fora da loja, e do shopping, algemada. Eu contei tudo para ele e passamos os próximos 30 minutos rindo. Eu não sei o que aconteceu com a criança. Suponho que tenham chamado outro parente para buscá-la. Também não sei o que aconteceu com Karen depois disso, já que acabei trabalhando lá por mais um ano e nunca mais a vi. Espero que ela tenha aprendido a fazer suas compras de supermercado às terças e quartas-feiras. Ou talvez estivesse na prisão ou prisão domiciliar. Essa foi a primeira Karen que tive o desprazer de conhecer enquanto trabalhava naquela loja, mas certamente não foi a última. Para aqueles de vocês que leram a história completa, obrigado por me acompanharem até o final. Espero que tenha valido a pena e que tenham sentido algum prazer ou justiça pelo resultado final. Vou trabalhar minhas habilidades de escrita para que as próximas histórias que eu escrever, que também podem ser longas, sejam fáceis e divertidas de ler. TL, doutor, sou um ou uma caixa, e Karen fica brava comigo por ajudar a ensacar as compras, para que uma compra enorme seja feita mais rapidamente. Grita comigo para ser uma caixa e fazer seu trabalho. Age de forma louca, quase soca meu gerente e é impedida, praticamente derrubada, por uma senhora de 80 anos. Karen é presa. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.